40 minutos, muito bom dia para você, eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo, para debater os principais temas do dia, jornalistas Eduardo Costa, William Travassos e também a economista Rita Mundim. Olha só, pessoal, a deputada Lúcia Falcão, do Podemos, posta um vídeo nas redes sociais onde afirma que foi ameaçada pelo vice-governador de Minas. A parlamentar afirma ter recebido um telefonema de Matheus Simões exigindo um pedido de desculpas do presidente da Associação Mineira dos Municípios, Luiz Eduardo Falcão, que é marido da parlamentar. Caso contrário, segundo ela, o governo de Minas não vai atender ou não iria atender às reivindicações da base eleitoral. Luiz Eduardo Falcão, que se movimenta para concorrer ao governo de Minas, tem feito críticas à concentração de receitas na União e nos estados. Bom, Eduardo, a briga seguiu com um debate sobre ceder funcionários de prefeituras para ajudar, por exemplo, a Polícia Militar, a Polícia Civil. Matheus Simões disse que foi olhar em uma cidade e a prefeitura liberava 2 estagiários. Falcão veio e disse, aqui na cidade são 13 pessoas que são liberadas para a Polícia Civil, para ajudar, paga gasolina, paga não sei o quê. Enfim, virou uma polêmica entre governador, vice-governador pré-candidato e alguns prefeitos, principalmente de uma região aqui de Minas Gerais. Bom dia para você. Bom dia a todos. Lamentável, né, que no momento que chove tanto em Minas e a gente torce e até reza para não ter maiores consequências, no momento em que o Estado tem suas dificuldades, consegue esse ajuste lá em Brasília com o pagamento da dívida em termos mais racionais, tenhamos uma confusão dessa, especialmente porque envolve o vice-governador que é candidato ao cargo maior do Executivo e aquele que representa os 853 municípios do Estado. O vídeo da deputada Lúcia Falcão é muito forte, né? Muito forte. E o do marido dela também, porque ali são ditas verdades, Júnior. Nós todos sabemos que a vida inteira, os prefeitos que já têm menores recursos, né, porque concentram-se, vou chutar aqui números assim, por alto, 75% lá em Brasília, mais uns 15%, 18% no estado, do que sobe ao município. E as pessoas vivem no município. E a vida inteira o prefeito teve que pagar a conta, sim. No caso de Patos de Minas, o prefeito, por exemplo, gasta 3 milhões só com Hemomínis. Ele, no vídeo que ele gravou, ele falou que são 7 milhões anuais. Num mandato, dizer 30 milhões, que daria fazer muita coisa. Então, polícia militar, usa funcionário, tudo depende. Tem que ter um entendimento. Que uma coisa está interligada à outra, nós não temos dúvida, Júnior. Que usam a estrutura de qualquer poder para poder arrumar voto, não há dúvida. Eu te dou isso, te dou aquela emenda, você me dá aqui e tal. Isso não pode virar, é uma coisa explícita, parecida com chantagem, né? E com pressão indevida. O vídeo da deputada é muito forte, do marido dela também, e esse marido pode arrastar prefeitos, que complicaria a vida do Matheus. O grande dificultador da campanha dele é que ele é pouco conhecido. As pesquisas todas dizem isso. Ao ir para o PSD, com certeza ele quis pegar um partido que tem muitos prefeitos. Se ele se indispor, danou. William, é lógico que é importante dizer também que a nossa reportagem entrou em contato com a assessoria do vice-governador, aguarda uma posição, aguarda um retorno, mas fato é que é uma polêmica bem eleitoreira, ou não? Bom dia. Bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia, os ouvintes da Itatiaia. O Júnior, eleitoreira? Não. Não? Desculpa. Essa senhora foi ameaçada, né? Como um vice-governador liga para uma deputada e fala assim, a senhora tem que mandar ele pedir desculpas, me liga até meia-noite. Como assim? Você não tem a disposição de ligar para o prefeito e falar, rapaz, o que está havendo? E pior de tudo, o senhor Matheus Simões é o cara do Novo? Qual é a proposta do Novo? Não é o respeito, não é a forma de administrar mais técnica. E o que eu estou vendo é a velha política nas mãos de um senhor que usa o poder, que como vice-governador, e ela toca muito bem no ponto, e hoje como vice ele está agindo assim, porque isso mostra uma pessoa arrogante, uma pessoa que está manipulando o sistema público em função dos interesses. É assim, eu vou fechar, nenhum porteiro vai atender você
no Estado, quer dizer o quê? Que uma parlamentar vocês vão construir uma parede para que uma parlamentar não consiga exercer o seu mandato? E aí, quando você começa a conversar com as pessoas, o que você percebe? Que esse comportamento, que é um comportamento mais ligado à monarquia, né, do poderoso, ele é comum e tem várias reclamações desse tipo de coisa, desse tipo de arrogância. Então, isso acho que o mínimo que o vice-governador tinha que fazer agora é pedir desculpas publicamente. E o que ele tinha que fazer, já que ele tem pretensões de ser o governador do estado de Minas Gerais, agir como um novo. Vamos fazer o seguinte: o senhor não é a favor, né, de tudo certinho? Então faz o seguinte: assume toda a responsabilidade que é do estado, que os senhores estão transferindo para os municípios. E segundo o prefeito lá, ele disse o seguinte: não são 2 funcionários, não. O que o senhor tem aqui são os funcionários cedidos à Polícia Civil, o custo operacional disso. Então quer dizer que o Estado, que tanto se honra, né, de ter acertado as contas de Minas Gerais, na verdade está transferindo a sua responsabilidade para os municípios? E Matheus, com todo respeito ao senhor, uma mulher não se trata assim. E a gente não pode, principalmente uma pessoa que quer governar um Estado, agir com um comportamento da velha política, onde toma lá, dá cá. E se não fizer o que eu quero, é pressão e você não tem nada. Gente, isso é vergonhoso e para mim, a gente já vivia uma outra fase aqui em Minas Gerais. Ô Rita Mundim, queria te ouvir também sobre esse assunto. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Realmente é um assunto extremamente delicado, polêmico, né? E a gente vê como que a forma de agir pode mudar em tempos de eleição, né? Então, assim, as coisas ficam mais exacerbadas. Eu conheço, todos nós conhecemos aí o vice-governador Matheus Simões, e isso foge um pouco do perfil que ele vem fazendo ao longo desses anos como vice-governador de Minas. A forma de agir realmente remete à velha política, no toma lá da cá. E outro ponto que eu gostaria de ressaltar: na minha família de Patos de Minas, o Falcão, ele é muito bem avaliado lá pelo trabalho que ele faz. Patos, ao contrário da maioria dos municípios, é um município muito próspero. O agronegócio lá é muito forte. Então, é uma cidade, entre aspas, é uma cidade rica, é um centro regional. Então, realmente, o município, e tendo um prefeito como o Falcão, que é um protagonista, ele, claro, se for possível, ele vai fazer o que for de melhor para o cidadão da sua cidade, onde ele administra, inclusive usando recursos da prefeitura para melhorar a prestação de serviço com recursos que deveriam vir do Estado. Então tem muita coisa nessa história que a gente ainda tem que, inclusive, esperar a resposta de Matheus Simões. Mas até aqui, o que nós temos, o que está aí na mesa, realmente foge do comportamento tido por Matheus Simões até aqui e realmente nos remete à velha política em tempos de eleição. É o toma lá da cá. Mas, infelizmente, é assim que o Brasil funciona. Quando se trata de eleição, o que nós temos é um balcão de negociações. Aliás, quando se trata de eleições, não. 24 horas por dia nesse país, nós temos um balcão de negociações entre políticos para ou entrarem no poder ou permanecerem no poder, e isso sem levar em conta as necessidades do cidadão e da sociedade. Lamentável esse episódio. Eu, Júlio, uma foto que o Fator colocou, o site Fator. Não. O deputado Samuel Viana estava na praia lá em... Samuel Viana, filho do senador Carlos Viana. Estava na praia lá na Bahia, Arraial da Ajuda, uma daquelas praias chiques lá, com um grupo de pessoas, entre elas o Euclides Peters, republicano. O Euclides Peters, sabemos que nesse episódio da CPMI do INSS, está acusado, certo? Isso, inclusive, tem prejudicado a candidatura do Cleitinho aqui em Minas. Ele está na praia. Qual é o problema, Eduardo? O problema é que ele é um deputado que é filho do presidente da CPMI. E está na praia com um acusado dentro do processo.
Foram perguntar para ele, ele disse, uma coisa e outra é outra, estou aqui. Pode parecer, pode não ser nada de legal, mas não é esquisito? Não precisa, né? O Brasil não está esquisito? Agora, entenda, a gente tem que... Talvez parte desse comportamento do Matheus Simões esteja relacionado, isso na minha cabeça, à forma que o Zema está agindo, de transferir o poder muito antes mesmo de abrir mão. Ele já está... O Matheus já está governando o estado de Minas Gerais desde o ano passado? É isso que a gente está vendo? Isso é um questionamento meu. E é aquela história, dê poder a um homem e você vai descobrir... quem ele é. Acho que vale uma reflexão do vice-governador, um pedido de desculpas a essa senhora, e vale também o Estado assumir toda a responsabilidade sobre o custo operacional, né, nos municípios. O que é do Estado é do Estado. Olha só, pessoal, mais uma polêmica agora em nível nacional, né? A cunhada do ministro do Supremo, Dias Toffoli, Cássia Pires Toffoli, nega qualquer ligação ou conhecimento sobre a empresa Maride Participações, da qual o irmão dele é diretor-presidente. O empreendimento de José Eugênio Dias Toffoli está registrado em um endereço supostamente de fachada, localizado em um bairro residencial na cidade de Marília, no interior de São Paulo. Inclusive, essa é uma reportagem do Estadão. Inclusive, um repórter, colega nosso que já passou para Itatiaia, que está à frente dessa reportagem, nosso Pedro. Bom, o imóvel de 130 metros quadrados apresenta sinais visíveis de desgaste, como paredes rachadas e pisos quebrados. A empresa, né, controlada por irmãos do ministro Dias Toffoli, já integrou o quadro de proprietários do resort Itaiaiá, situado em Ribeirão Claro, no Paraná. Segundo o Estadão, a empresa vendeu parte do resort por cerca de 3 milhões de reais. O ministro ainda não se manifestou sobre o caso. Bom, Eduardo, só para resumir a prosa aqui, a suspeita, inclusive o Metrópolis traz isso ontem em reportagem, você citou aqui no Conversa Geração, que é aquela transação de fundo para fundo até chegar à compra desse resort, né? Lembrando que o fundo tem a ver com o Banco Master. E lembrando que quem está controlando o resort hoje é advogado da... Não sei, quem que é? JIF. É verdade, tem a JIF na história ainda, é verdade. E lembrando que outro dia mesmo o Toffoli cancelou uma multa de 10 bilhões e 300 milhões que deveria ser paga pela JBS. E que o Toffoli, além disso, falou assim que a empresa tinha que ter acesso aos dados da chamada Vaza Jato para poder se... Aí, Júnior, olha, pra você ver a responsabilidade de um comunicador falar um negócio desse numa rádio que é a mais ouvida do Brasil. Mas aí o que as pessoas pensam, os pobres mortais, é que... Porque, veja só, essa empresa está registrada numa casa em Marília, no estado de São Paulo. Isso. Vai lá o Pedro, repórter do Estadão, fala com a dona assim, o seu marido, cunhado, ele é dono da empresa, falou assim, meu filho, olha a minha casa, está financiada. Então, tua empresa está no endereço fantasma. O Estadão que está falando, eu não. Aí... É uma podridão. Esse caso Master parece muito com a 381 Norte, essa que vai daqui para o Espírito Santo, que de Belo Horizonte a Monlevade tem 100 quilômetros de extensão e 200 curvas. E atrás de cada curva daquela aparece uma novidade perigosa. É o caso Master. Gente, eu li em algum lugar que estão pensando lá em Brasília numa saída boa para o Toffoli. Dizer, olha, esse caso tem que ir para a justiça comum, porque tem nada a ver com pessoas que têm foro, não é privilegiado. Gente, arruma uma desculpa pro homem sair dele. Não dá mais, tá feio demais, João. Só para dar o nome correto do repórter, o Pedro Augusto Figueiredo, estava tentando lembrar o sobrenome dele, não lembrava, inclusive um abraço pro Pedro. Ô Rita, todas as perguntas que o Eduardo fez a mim, eu fiquei meio titubeando, você tirou nota 10, você acertou todas, então vamos lá para resumir esse caso. Ô Júnior, é uma coisa assim, olha, eu estava vendo ontem a caminhada do Nicolas e ele em cima do caminhão, falando lá, ele estava em Cristalina. E eu achei interessante que na blusa dele, e a frase que ele mais falava é "Acorda, Brasil", porque parece que nós estamos anestesiados e estamos aceitando tudo. Então as coisas estão acontecendo
em uma proporção, parece ser até inacreditável. Então, na verdade, quando o Eduardo fala numa saída honrosa para o Toffoli, eu acho que ele não tem mais saída honrosa. É uma coisa que a gente tem que ir a fundo e ver o que está acontecendo. Que sistema é esse? Que sistema é esse que está operando no Brasil? É aquele lance de ontem. A diminuição dos crimes violentos é uma consequência do crescimento monstruoso do crime organizado. Estão nos matando silenciosamente todos os dias, pela corrupção das instituições, pela corrupção de tudo. Então, tudo tem um esquema. Então, o Brasil é um país dos esquemas, onde você encontra no topo da pirâmide executores desse esquema, envolvidos nesse esquema. E no topo da pirâmide estão aqueles que nos representam, que legislam por nós, que dão ordens. Então, o que a sociedade pode esperar de um país que se cala diante de coisas assim inaceitáveis, porque a gente veio de um mensalão, passamos por um petrolão e agora a coisa tomou uma dimensão tão grande que a captação de recursos está se dando em cima do pequeno investidor que, acreditando na segurança do sistema financeiro através de um fundo garantidor de crédito mantido pelos grandes bancos, na sua grande maioria dos recursos, você tem um esquema que usa esse dinheiro. Agora, com a liquidação do Ewbank, nós estamos falando de mais de 1/3 do fundo garantidor de crédito sendo usado para pagar uma pirâmide que envolveu e está envolvendo, nós não sabemos ainda onde que isso vai parar. Então, tem figuras públicas envolvidas, mas o modus operandi, todo mundo sabia de onde que estava vindo o dinheiro, do pobre coitado, do pequeno investidor. E tudo isso acontecendo nesse país chamado Brasil. Então, o Acorda Brasil do Nicolas, ontem me deu um soco no estômago. Acorda Brasil. Ô William Travassos, e a gente não pode esquecer, além do Dias Toffoli, só para a gente não perder também todo o contexto da história, tem um contrato ali da esposa de Moraes também, né? Sim. E tudo misturado nessa história aí do mar. Eu acho que a gente precisa separar o CPF, né? O CPF do irmão do Toffoli é um, o dele é outro. Ok, tá tudo bem. São coisas diferentes, né? Mas por isso a importância daquilo que eu falei ontem. Vamos colocar a CPI do Banco Master, a CPMI do Banco Master e vamos nos debruçar sobre todas as informações envolvendo o que pode ser o maior escândalo financeiro deste país. Acho que o caminho é esse. Agora, Júnior, quando a Rita tira 10 na prova de questionamento sobre os personagens, a gente lembra de quê? De qual operação emblemática que a gente tinha certeza que nós estávamos lavando o Brasil e expulsando, né, os corruptos do sistema público? Lava Jato. E a Lava Jato, ela caiu por terra e os personagens continuam, né, entranhados na nossa política no meio das sacanagens. É um absurdo, cara. Essa Lava Jato foi antecedida pelos anões do orçamento, pelo Sim. Mensalão Mineiro, Mensalão Nacional. E quem tá... o cocô é diferente, mas as moscas são as mesmas. Por isso, gente, eu não sei como é que nós vamos fazer. Até conversar com a direção da rádio, a gente fazer uma conscientização pelo voto para o Senado no ano que vem, sabe, João? Nós não podemos votar com o fígado ano que vem. Eu vou votar em fulano porque ele é o candidato do Beltrano. Aí eu vou votar em fulano porque ele é bom na rede social. Nós temos que escolher um Senado sério. Para não ficar falando impeachment de fulano, Beltrano, não. É para sentar e rever todo o funcionamento das Cortes Superiores da Justiça Brasileira, da própria instituição Congresso Nacional. Dá uma sacudida, Júnior, para você não deixar o ministro... 35 anos do Supremo com a caneta podendo tudo, para você ter mecanismos de freios e contrapesos da sociedade. E me incluo aí no Acorda Brasil do Nicolas e da Rita, como eu disse ontem, para a OAB Nacional. Acorda, OAB!
Pessoal, é o seguinte, só pra gente fechar aqui o Conversa e Reação de hoje, é importante dizer para quem tá aqui em Belo Horizonte, região metropolitana, a previsão de muita chuva, já choveu muito nos últimos dias. Nesse momento chove extremamente forte em 8 das 9 regionais aqui da capital mineira, então aquela atenção redobrada com muros, com trincas. Você que tá rodando pelas ruas de Belo Horizonte também, muito cuidado, que a previsão de 90 milímetros de chuva só para hoje. Isso é muita coisa. Ponto final no nosso Conversa de Redação, que teve Eduardo Costa, William Travassos e Rita Mondinho.